Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva. Ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei esse caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 288 gramas. Na largura, de picô a picô, ficou com 43 centímetros. E no comprimento, de picô a picô, ficou com 1,02 metros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico. Ele é muito fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é muito fácil, como eu falei, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Até mesmo você que é iniciante. E para a minha última carreira, eu fiz esta carreira de 3 picôs. 2 picôs menor de 3 correntes e o picô maior com 5 correntes. Mas no vídeo eu explico tudo direitinho. Lembrando que aqui é apenas uma ideia, uma sugestão. Usem a criatividade de vocês. Vocês podem fazer a última carreira como quiserem. Mas este é o gráfico da nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 71 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 71 correntes. Feita as 71 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar aqui na última corrente que fizemos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante e puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar mais 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Eu vou encerrar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui a primeira carreira, minha carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos num total de 72 pontos altos, porque fizemos 71 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 72 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou subir aqui com 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque a nossa corrente que fizemos aqui para subir, as 2 correntes, é o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos ficar aqui com 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou pular 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. Vou repetir as 3 correntes. 1, 2, 3. Pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, fazer um ponto alto.
Agora, aqui eu vou fazer mais 5 pontos altos. Contando com este ponto alto, nós vamos ficar com 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, ficamos aqui com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir novamente as 3 correntes. 1, 2, 3. Pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, fazer um ponto alto. Vou fazer no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Então, a sequência dessa carreira vai ficar desta forma. Esses 2 pontos altos, esses 2 pontos altos, são estes 2 pontos altos que eu fiz aqui. Então, nós vamos intercalar 3 correntes, pulando 3 pontos altos da carreira anterior. Aí, vamos fazer 2 pontos altos. 3 correntes, pulando 3 pontos altos, no quarto ponto alto, fazer o próximo ponto alto e fazer 6 pontos altos. Novamente, 3 correntes, 2 pontos altos. 3 correntes, 6 pontos altos. 3 correntes, 2 pontos altos. Vamos fazer assim até quase o final desta carreira. Lá no final, nós vamos encerrar com os 4 últimos pontos altos. Nós teremos 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira do nosso gráfico. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos. Aí, eu fiz 3 correntes, pulei 3 pontos altos da carreira anterior. No quarto ponto alto, fiz um ponto alto, copiei o próximo ponto alto. Então, 2 pontos altos juntos. Aí, eu fiz 3 correntes, pulei 3 pontos altos da carreira anterior. Fiz 6 pontos altos. 3 correntes, pulei 3 pontos 3 correntes, pulei 3 pontos altos da carreira anterior, 2 pontos altos. Então, nós vamos intercalar assim até esta ponta. Então, eu fiz 3 pontos altos, as 3 correntes, 2 pontos altos. 3 correntes, 6 pontos altos. 3 correntes, 2 pontos altos. Nós ficamos aqui com 5 grupos ou 5 duplas de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E ficamos com 4 grupos de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Para esta largura, eu fiquei com esta quantidade. Se for fazer mais largo, eu não sei quanto vai precisar de acrescentar as correntes, porque eu não fiz. Mas como eu sempre digo, caso vocês queiram fazer mais largo, vocês vão fazer a corrente na largura desejada, vão medir ali na fita métrica a largura do caminho de mesa que vocês vão querer, estão desejando ou receber uma encomenda, e ali vocês vão distribuir o gráfico sobre essas correntes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes, como eu falei, a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais um ponto alto. Então, nós ficamos agora com 2 pontos altos aqui neste início. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou lá próximo aos 2 pontos altos. E aqui, antes dos 2 pontos altos, eu vou acrescentar 2 pontos altos. Então, 1 e 2 pontos altos. Vou copiar os 2 pontos altos da carreira anterior. 1 e 2. E vou fazer mais 2 pontos altos após os pontos altos da carreira anterior. 1, 2. Então, aqui nós ficamos com 6 pontos altos. Eu fiz 2 pontos altos antes dos 2 pontos altos, copiei os 2 pontos altos e fiz 2 pontos altos após os pontos altos. Ficamos com 6 pontos altos. Feito isto, vou fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular os 2 primeiros pontos altos e vou copiar os 2 pontos altos do meio, do grupo de 6 pontos altos. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular os 2 pontos altos. E aqui, próximo aos 2 pontos altos, eu vou fazer também 6 pontos altos. Então, eu vou repetir aqui o mesmo que eu fiz aqui. Então, vou fazer 1, 2... Vou copiar os 2 pontos altos da carreira anterior, 1, 2, e vou acrescentar mais 2 pontos altos do outro lado. Então, vamos ficar aqui com 6 pontos altos novamente. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui, e assim nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Onde for os 2 pontos altos, eu vou acrescentar 2 pontos altos antes, copiar os pontos altos da carreira anterior e acrescentar 2 pontos altos depois. 3 correntes. Onde for os 6 pontos altos, eu vou pular os 2 primeiros, copiar os 2 do meio e pular os 2 últimos pontos altos. Vou fazer assim até o final desta carreira. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês.
Então, eu fiz aqui a segunda carreira do gráfico. Eu subi com as duas correntes e dos 4 pontos altos da carreira anterior, eu copiei apenas 2. Pulei os 2 últimos pontos altos. Fiz 3 correntes. Aí, próximo aos 2 pontos altos, eu fiz 2 pontos altos antes. Copiei os pontos altos da carreira anterior e 2 pontos altos após os pontos altos. 3 correntes. Nos 6 pontos altos, pulei os 2 primeiros, copiei os 2 do meio, pulei os 2 últimos. E assim eu fiz até o final da carreira, sempre intercalado por 3 correntes. E aqui no meio, quando for 2 pontos altos, nós vamos ficar com 6, porque nós vamos acrescentar 2 antes e 2 depois. E quando for 6, nós vamos ficar com 2, porque nós vamos pular 2 numa ponta e 2 na outra, copiar apenas 2 do meio. Até aqui, acho que ficou bem explicadinho, acho que vocês conseguiram entender. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com as duas correntes. Esta é a altura do meu ponto alto, então, este é um ponto alto. Vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Então, ficamos aqui com 5 correntes. Vou virar o meu trabalho e aqui, próximo aos 6 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos antes dos 6 pontos altos. Então, vou acrescentar aqui na corrente 2 pontos altos. Então, 1, 2. Feito isto, vou copiar os 2 primeiros pontos altos. Então, 1 e 2. Abri um quadrado no meio, então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar os 2 últimos pontos altos. Então, 1, 2. E acrescentar 2 pontos altos após os pontos altos. 1, 2. Então, em cima dos 6 pontos altos, nós vamos acrescentar 2 pontos altos antes, copiar os 2 primeiros. Abrir um quadrado no meio dos 6 pontos altos e copiar os 2 últimos pontos altos e acrescentar 2 pontos altos na outra ponta. Então, acrescentamos 2 pontos altos em cada ponta, copiamos os 2 primeiros, pulamos os 2 pontos altos do meio e copiamos os 2 últimos. Vou fazer agora, aqui em cima dos 2 pontos altos, eu vou fazer, ao invés de 3 correntes, eu vou fazer 4 correntes. Nós vamos fazer 4 correntes apenas quando aqui, na carreira anterior, for 2 pontos altos. Aí, eu vou fazer 4 correntes. Quando não for, eu vou fazer sempre 3 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Feito isso, eu vou pular estes 2 pontos altos. E aqui, próximo aos 6 pontos altos, eu vou fazer o mesmo que eu fiz nos outros 6 pontos altos, nestes 6 pontos altos. Vou acrescentar 2 pontos altos nas correntes, copiar os 2 primeiros pontos altos. 1, 2. Abrir um quadrado no meio dos pontos altos. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos aqui do meio, copiar os 2 últimos pontos altos. 1, 2. E acrescentar 2 pontos altos após os pontos altos. 1, 2. Então, eu fiz aqui o mesmo que eu já havia feito aqui em cima dos 6 pontos altos. Novamente, vou fazer, ao invés de 3, 4 correntes, porque nós vamos pular estes 2 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular os 2 pontos altos, próximo aos 6 pontos altos, eu vou repetir o mesmo que eu fiz nestes 2 grupos de pontos altos. Então, esta é a sequência desta carreira. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui mais uma carreira. Então, aqui no início, eu subi com as 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Fiz mais 3 correntes. Feito isto, eu, chegando no grupo de 6 pontos altos, eu acrescentei 2 pontos altos, copiei os 2 primeiros, abri um quadrado no meio dos 6 pontos altos, copiei os 2 últimos e acrescentei 2 pontos altos. Feito isto, então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos, um quadrado no meio, 4 pontos altos. Agora, aqui nas correntes, somente nesta carreira, quando na carreira anterior for os 2 pontos altos, é que nós vamos colocar 4 correntes. Nas demais carreiras, serão apenas 3. Então, eu fiz aqui 4 correntes, pulei os 2 pontos altos. E fiz aqui o mesmo que eu fiz neste grupo de pontos altos. Acrescentei 2 pontos altos, copiei os 2 primeiros, abri um quadrado no meio, copiei os 2 últimos e acrescentei mais 2 pontos altos. 4 correntes, pulei os 2 pontos altos e fiz assim até o final dessa carreira. Aqui no final, eu fiz as 3 correntes, pulei aqui o primeiro ponto alto, pulei aqui este ponto alto e copiei apenas o último ponto alto. Então, aqui nós ficamos com um ponto alto, da mesma forma que ficamos deste lado. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes,
Vou virar o meu trabalho e vou fazer mais um ponto alto aqui na corrente. Então, aqui eu voltei a fazer os 2 pontos altos desta carreira. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, eu vou pular os 2 primeiros pontos altos, vou copiar os 2 últimos pontos altos. 1, 2. Aqui são 2 correntes, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Vou voltar a fazer os 2 pontos altos que nós havíamos eliminado com as correntes. Então, 1 ponto alto e 2. Feito isto, vou copiar os 2 próximos pontos altos. 1, 2. Vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, aqui nas 4 correntes, eu vou voltar a fazer os 2 pontos altos que nós eliminamos da carreira anterior. Então, 1 e 2. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E aqui, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos altos, copiar os 2 próximos pontos altos. 1, 2. Acrescentar 2 pontos altos nas 2 correntes, porque são 2 correntes, então, nós vamos fazer 2 pontos altos. Criar os 2 próximos pontos altos, 1, 2, e fazer as 3 correntes, 1, 2, 3. Agora, aqui eu vou repetir novamente os 2 pontos altos. Então, a sequência dessa nossa carreira vai ficar desta forma. Então, aqui eu vou voltar a fazer esta carreira, é esta carreira aqui. Então, eu vou voltar a fazer aqui os 6 pontos altos, as 3 correntes. Como é esta carreira, eu vou repetir os 2 pontos altos. 3 correntes, voltar a fazer os 6 pontos altos. Então, esta é a sequência da nossa carreira. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui mais esta carreira. Então, eu subi com as 2 correntes e fiz aqui um ponto alto. Então, nós voltamos a ter aqui 2 pontos altos, o mesmo que nesta carreira. Fiz 3 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos, copiei os 2 últimos pontos altos, os 2 próximos pontos altos. Nas correntes, eram 2 correntes, eu fiz 2 pontos altos. Copiei os 2 próximos pontos altos, fiz 3 correntes, pulei os 2 últimos pontos altos. Então, esta carreira que nós fizemos é esta carreira aqui, que nós vamos intercalar 6 pontos altos e 2 pontos altos, sempre intercalados por 3 correntes. Como eu falei, eu vou fazer apenas 4 correntes, quando na carreira anterior for 2 pontos altos. Aí, eu vou fazer 3 correntes. No decorrer do trabalho, é sempre 3 correntes. Então, 3 correntes aqui, 3 correntes aqui, sempre 3 correntes. Então, eu fiz assim até o final desta carreira, intercalando 6 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes. Esta carreira também é a nossa primeira carreira aqui que nós fizemos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, nossa próxima carreira, nós vamos fechar o nosso triângulo. Observem que aqui nós abrimos e aqui nós estamos fechando. Então, a nossa próxima carreira, nós vamos fazer os 2 pontos altos aqui no meio. Vou subir aqui com as 2 correntes, virar o meu trabalho, copiar aqui o próximo ponto alto e fazer mais 2 pontos altos nas correntes. Então, aqui nós voltamos a fazer os 4 pontos altos aqui deste início. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou aqui no meio dos 6 pontos altos, porque nós vamos fazer aqui apenas os 2 pontos altos do meio, para fechar o nosso triângulo. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos altos, vou copiar os 2 pontos altos do meio, 1 e 2. Vou fazer 3 correntes, pular os 2 últimos pontos altos. Chegando aqui nos 2 pontos altos, eu vou acrescentar 2 pontos altos antes dos pontos altos da carreira anterior, copiar os 2 pontos altos da carreira anterior e acrescentar 2 pontos altos após os pontos altos. Então, voltamos a fazer aqui 6 pontos altos. Esta carreira que nós estamos fazendo aqui é esta segunda carreira aqui. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou aqui nos 6 pontos altos, pular os 2 primeiros e copiar apenas os 2 do meio. 1 e 2. Fazer novamente as 3 correntes, 1, 2, 3, e próximo aos pontos altos, vou acrescentar 2 pontos altos, copiar os 2 da carreira anterior e acrescentar 2 pontos altos após os pontos altos. Então, este é o padrão da nossa carreira. Em cima dos 6 pontos altos, eu vou copiar apenas os 2 pontos altos no meio, e em cima
e próximo aos 2 pontos altos, eu vou acrescentar 2 pontos altos, copiar os 2 da carreira anterior e acrescentar 2 do outro lado. Vamos voltar a fazer 6 pontos altos. Vou fazer assim até o final desta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerramos aqui mais essa carreira. Copiamos. Fizemos as duas correntes, subimos com as duas correntes, copiamos o ponto alto. Na corrente, acrescentamos 2 pontos altos. Fizemos 3 correntes, pulamos os 2 primeiros pontos altos, copiamos os 2 do meio. 3 correntes, pulamos os 2 últimos pontos altos. Chegando aqui nos 2 pontos altos, eu acrescentei 2 antes, copiei os da carreira anterior e acrescentei um depois. 3 correntes, pulei os 2 primeiros e copiei os 2 do meio, pulei os 2 últimos. Fizemos assim até o final desta carreira. Aqui também nós vamos encerrar com 4 pontos altos. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Observem que aqui nós abrimos o nosso triângulo e aqui nós fechamos. Aqui, novamente, nós vamos abrir o triângulo. Depois, vamos fechar. Então, nós vamos copiando carreira a carreira. Então, nós temos no nosso gráfico 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Aqui nós fizemos 1, 2, 1, 2. Agora, aqui nós vamos fazer a carreira do meio, a carreira que nós vamos abrir um quadrado aqui no meio. Depois, vamos fazer a próxima carreira, depois a carreira para fechar o triângulo. E conforme nós formos abrindo um triângulo, nós vamos fechando o outro. Quando nós formos abrindo o outro, nós vamos fechando o próximo. E assim vamos fazendo, copiando carreira a carreira. Agora, eu vou fazer aqui essa carreira do meio. Então, já adiantei esta carreira, porque apenas copiei. Então, copiei os 4 pontos altos da carreira anterior. Nas correntes, eu vou acrescentar 2 pontos altos. 1 e 2. Feito isto, ó, esta é a carreira de 2 pontos altos. Somente aqui nós vamos fazer as 4 correntes, como eu expliquei para vocês nesta carreira. Então, aqui ao invés de 3 correntes, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular os 2 pontos altos. Chegamos próximo aos 6 pontos altos, eu vou acrescentar 2 pontos altos antes dos 6 pontos altos, copiar os 2 primeiros, 1 e 2, abrir um quadrado no meio, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar os 2 pontos altos últimos dos 6, os 2 últimos pontos altos, e depois dos pontos altos, acrescentar mais 2 pontos altos. Então, ficou desta forma, essa nossa carreira, essa carreira aqui do meio do nosso triângulo. Vou fazer 4 correntes, porque na carreira anterior, nós vamos finalizar estes 2 pontos altos. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou pular estes 2 pontos altos, aqui próximo aos 6 pontos altos, vou fazer o mesmo que eu fiz neste triângulo. Então, assim, nós vamos fazer até o final desta carreira. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui mais uma carreira. Fiz aqui essa carreira do meio do nosso triângulo. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Vou fazer assim até o final do nosso caminho de mesa, ou até o comprimento desejado, apenas abrindo e fechando os triângulos. E aqui na ponta, eu comecei com 4 pontos altos. Depois, copiei apenas 2, depois 1. Aí, voltei a fazer os 2 pontos altos, 4 pontos altos, 6 pontos altos. Agora, eu vou voltar a diminuir. Então, aqui são 6 pontos altos. Na próxima carreira, eu vou fazer apenas 4. Depois, 2, depois 1. E assim, eu vou fazendo. Então, nós vamos seguindo assim as pontas de um lado e do outro. Então, eu vou completar este caminho de mesa e já trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Espero ter conseguido explicar direitinho para vocês. É fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo e vocês vão sanar todas as dúvidas. Eu não vou deixar o gráfico, porque eu tirei este desenho, este gráfico, de uma foto que alguém postou lá no Pinterest. Então, foi de lá que eu tirei esta foto, eu não tenho o gráfico. Então, eu vou completar e já trago para mostrar para vocês, para nós fazermos a nossa última carreira. Outro sim, quando eu trouxer, já vou trazer com a minha última carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vou encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa até o comprimento desejado e trouxe para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Só fui copiando carreira a carreira.
abrindo os triângulos, fechando. Quando fecha, já abre o próximo. E assim até o final do nosso trabalho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Eu gostei bastante do resultado e é bem fácil. E já trouxe com a última carreira, a minha carreira de pontos altos, já pronta. Lembrando que aqui eu troquei a numeração da agulha. Durante o caminho de mesa todo, eu fiz com a agulha 3,5. Aqui eu mudei para a agulha número 3 e fiz a última carreira de pontos altos. E nas correntes, quando for 3 correntes, que aqui no meio são 3 correntes, então nós vamos colocar 3 pontos altos. E copiar os pontos altos seguinte, somente copiar. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Então, para a última carreira, eu já vou voltar a usar a agulha de número 3,5, a agulha que nós usamos durante todo o nosso caminho de mesa. Para a nossa última carreira, eu vou subir aqui com 3 correntes. Primeiro, 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar lá no pezinho do nosso ponto, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô de 3 correntes. Vou fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui no pezinho do ponto. Vou pegar aqui as 2 argolas e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um picô de 5 correntes. Vou repetir o picô de 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar aqui no pezinho do ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou lá onde iniciamos. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 picôs. 2 de 3 correntes, é o do lado e um do outro, e o do meio com 5 correntes. Agora, eu vou preencher aqui 3 espaços desse com pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Isso vai depender do ponto alto de vocês. Caso o ponto alto de vocês for maior, vocês podem sim colocar 3 pontos baixos. Eu vou colocar aqui, então, já preenchemos um espaço. Este é o segundo. Vou preencher o terceiro espaço. Então, aqui eu vou colocar os 3 pontos baixos nesse espaço, para vocês verem que tanto faz 2 ou 3 pontos baixos, depende do tamanho do ponto de vocês. No próximo espaço, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, vou novamente repetir os picôs. Vou fazer um de 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui no pezinho do ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer o picô de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer mais um picô de 3 correntes. Então, 1, 2, 3, vou voltar aqui no pezinho do ponto, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, vou lá no espaço onde nós fizemos o nosso ponto baixo, e aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiz aqui 3 picôs. 2 com 3 correntes e o do meio com 5 correntes. Novamente, vou preencher 3 espaços com pontos baixos. Então, um espaço, 2 e 3 espaços. 1, 2, 3. Neste eu já coloquei 3 pontos baixos. No próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Aí, vou repetir aqui outro picô. Então, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui no pezinho do ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito isto, vou fazer agora o picô com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, vou voltar lá naquele espaço e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui vocês podem fazer ou um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, como eu fiz deste lado aqui. Isso não vai interferir. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Então, ficamos aqui com 3 picôs. 2 com 3 correntes e o do meio com 5 correntes.
Quanto aos espaços que eu pulei aqui, eu pulei 3 espaços. Fica a critério de vocês. Caso vocês queiram que os picô fiquem mais próximos um dos outros, vocês podem pular apenas 2 espaços. Aí vocês vão fazer o picô neste espaço. Caso queiram que fique mais distante, aí vocês vão pular mais espaço. Aqui é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Vocês vão fazer da maneira que vocês acharem melhor. Vou repetir aqui mais uma vez os picôs. Então, vou preencher um espaço com pontos baixos. Então, 1, 2 espaços e 3 espaços. Preenchi aqui os 3 espaços. No próximo espaço, eu já vou repetir o picô. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir com as 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar aqui no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer um picô de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar aqui no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E o picô de 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, vou voltar lá naquele espaço. Como eu falei, vocês podem fazer ou um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Aí fica a critério de vocês. Então, eu já fiz aqui mais uma vez os 3 picôs. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta, até mesmo aqui em cima dos pontos altos. Eu vou encerrar esta carreira e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Mas vai ficar exatamente desta forma. Como prometido, eu já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta. Eu fiz os 3 picôs, 2, um de um lado, outro de outro, com 3 correntes, e o do meio com 5 correntes. Aqui, nas laterais, eu pulei 3 espaços. E em cima dos pontos altos, eu fiz 8 pontos baixos. Depois de 8 pontos baixos, eu fiz o picô. Mas, como eu falei, essa distância fica a critério de vocês. Vocês podem fazer ou mais distante um do outro, ou mais próximo. Aqui é apenas uma ideia. Eu já fiz assim por toda a volta e já cortei aqui o meu barbante e já comecei a esconder. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!